Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente dia para todos nós, um excelente início de semana, que hoje possamos iniciar a nossa segunda-feira com o nosso coração em Jesus, as portas da nossa alma também abertas para acolher o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Por isso que todos que aqui se fazem presentes sejam muito bem-vindos e que possamos hoje cultivar aqui em nossa alma, cultivar as palavras do Evangelho para que no futuro possamos colher bons frutos. E aliás, é exatamente sobre isso, sobre semear e sobre colher, que nós iremos conversar hoje, que será a nossa reflexão do início da nossa semana. E bom, meus irmãos, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando aqui a nossa reflexão de hoje se encontra no capítulo 11 do Evangelho, no item 10. E há um trecho nesta passagem do Evangelho que nós gostaríamos de destacar e compartilhar aqui hoje também. Olha só o que a nossa passagem nos diz. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitas sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e sobre a fraternidade, que em outro momento rejeitavas. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Bom, meus irmãos, este trecho, novamente, a gente encontra na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. E estas palavras, elas evidenciam para nós o papel do tempo na transformação do nosso espírito. Essas palavras que a gente acabou de compartilhar e ler juntos aqui evidenciam para nós o papel do tempo na nossa transformação íntima, na nossa transformação moral e espiritual. Vejamos bem, quando nós abrimos o nosso coração a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração aos ensinamentos de Deus, quando o nosso espírito ele se arrepende por todo o mal que ele já fez e ele começa a caminhar numa jornada no caminho do bem, é todo um processo nesse percurso até a gente ir encontrando e cultivando a iluminação íntima. Eu digo isso, meus irmãos, porque ainda, nos dias atuais, se tem a ilusão de que por abrir o coração a Jesus, por exatamente naquele momento abrir-se ao caminho do bem, já se tornará uma alma santa do dia para a noite. Já se tornará uma alma santa de um dia para o outro. Olha só, ainda se tem essa ilusão de que, não, agora eu sou espírita, não, mas agora eu abri meu coração a Jesus, então só por isso eu já sou uma alma evoluída. Ainda se crê nisso e isso é um pensamento equivocado. Porque pensar dessa forma vai nos gerar uma frustração muito grande. Uma frustração muito grande, porque quando percebermos que ainda não temos aquela iluminação íntima que achávamos que tínhamos, vamos nos sentir frustrados. E aí, pode começar a surgir aquelas seguintes perguntas na nossa mente. Mas como assim? Agora eu sou espírita e mesmo assim eu estou sofrendo por isso? Mas como assim? Agora eu sou espírita e eu ainda tropecei, ainda falhei nesse erro novamente?
Nossa, mas eu leio os ensinos de Jesus. Nossa, mas eu aprendo ali com as palavras do Cristo, abri meu coração ao Cristo, e mesmo assim estou tendo esses sentimentos que são ruins, e ainda tenho raiva e ainda tenho ódio? Como assim? Podem surgir essas perguntas. Essas perguntas que nascem de uma frustração conosco mesmo. Da gente achar que já tinha dado um passeio na evolução, mas perceber que ainda não alcançamos aquelas virtudes que achávamos que tínhamos. E isso ocorre porque pensamos equivocadamente que o simples fato da gente falar, não, agora eu sou espírita, não, agora eu sou cristão, não, agora eu sigo a Jesus, que isso vai nos tornar espíritos evoluídos de um dia para o outro. E não. O nosso coração ainda vai estar cheio de resíduo emocional. Mesmo que a gente adentre no espiritismo, busque viver a doutrina espírita, mesmo que a gente busque viver com Jesus, mesmo que a gente busque o nosso caminho no bem, mesmo que a gente se arrependa hoje de todo o mal que a gente fez e a gente defina que vamos mudar, mesmo assim, aqueles sentimentos ruins ainda estarão aqui. Aquele lixo emocional que a gente acumulou de tantas vidas, de tanto tempo, ainda está no nosso espírito. As nossas provas ainda terão que ser cumpridas. As nossas dificuldades que estavam ali, que estão nos esperando, ainda a gente vai ter que passar por elas. As expiações que o nosso espírito escolheu, ainda precisaremos vivenciá-las. Os desafios, a gente ainda vai ter que passar por eles. Então, meus irmãos, isso é um grande pensamento para a gente refletir hoje, que esse processo de transformação do espírito no caminho do bem leva tempo, leva tempo, leva vidas. A transformação edificante e eterna leva muito tempo, porque foram muitas vidas cultivando o mal dentro de nós. Então, para a gente se transformar, não vai ser de um dia para o outro. Para a gente se transformar, muitas vezes não vai ser de uma vida para outra. Leva tempo. Então, tudo que a gente faz hoje, por exemplo, leituras do Evangelho, procurar se aprofundar na doutrina espírita, ler tantas obras espíritas que reeducam o nosso espírito, assistir às palestras, fazer palestras, aprofundar nos ensinamentos de Jesus, buscar viver com Jesus no nosso coração. Todas essas ações são também ações de semeaduras. Semeaduras. Ler o Evangelho, buscar os ensinos de Jesus, ouvir e fazer palestras, buscar pensamentos mais edificantes, esforçar para não cultivar sentimentos ruins, isso tudo é também semeadura, para que no futuro a gente possa colher uma reforma edificante. Para que no futuro a gente possa colher uma reforma edificante. E nesse período de semeadura, até o florescer e o dar frutos, como eu disse, leva tempo. Então, meus irmãos, não nos cobremos de uma forma irracional uma modificação íntima tão rápida. Não nos frustremos se ainda tropeçarmos, se ainda falharmos, se ainda tivermos pensamentos ruins. Não nos frustremos com isso, mas usemos dessas situações para ter mais força ainda para continuar a nossa modificação no bem. Toda modificação no bem leva tempo, precisamos ter paciência. Não vamos nos comparar já aos espíritos evoluídos e aos espíritos mais nobres. A gente não sabe como foi a jornada deles, mas foquemos na nossa jornada de iluminação íntima e pensemos o que eu posso fazer hoje, agora, para continuar
semeando no bem, com vistas na vida eterna e nas colheitas no bem que terei no futuro. Não tenhamos tanta pressa para já se modificar, para já ter colheitas no bem. Leva tempo. Aproveitemos esse processo para se conhecer mais. Aproveitemos esse processo para perceber o quanto Deus tem paciência conosco e que a gente também precisa ter paciência com o nosso processo de transformação espiritual. A questão não é a intensidade da mudança. A questão, meus irmãos, é a gente manter sempre constante, todos os dias, essa mudança íntima. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho dessa segunda-feira, um evangelho que nos coloca a pensar um pouquinho sobre transformação e o papel do tempo. Bom, fiquemos com Jesus e lembremos que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós, meus irmãos, que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Fiquemos em paz e que assim seja.